Este é o último vídeo desta série e nele você será apresentado ao planejamento completo de um conjunto de 3 aulas de 50 minutos para uma construção inicial do conceito de volume por alunos do ensino fundamental. O planejamento que apresentarei foi construído por 7 professores para alunos do 7º ano do ensino fundamental brasileiro. Os resultados permitem afirmar a potencialidade do ensino para a promoção inicial do conceito de volume com o uso de paralelepípedos. Nome da escola e dos professores foram omitidos por questões éticas. A criatividade e intuição de seu grupo de trabalho apontarão o melhor meio de utilizar esse planejamento e imprimir assim a sua marca. É assim que deve ser, pois cada grupo de profissionais e de alunos tem sua maneira de ser e de sentir o mundo. Foram 11 encontros para a construção do planejamento. Aproximadamente 28 horas de trabalho presencial, mais alguns encontros à distância. O grupo deseja desenvolver ações iniciais que levassem os alunos à construção do conceito de volume por meio de uma problematização. De início, estudamos como o conteúdo de volume se apresentava no currículo da escola. Apesar da indicação de que volume deveria ter sido abordado nas séries iniciais, não acreditávamos que de fato esse estudo havia ocorrido de modo amplo e profundo, a exemplo de antigos alunos do 7º ano daquela escola. Após verificarmos como o conteúdo de volume estava disposto no currículo da escola, estudamos os impactos desse conteúdo no currículo de matemática e de outras disciplinas escolares. O grupo precisava planejar o espaço físico e materiais que apoiariam as ações de ensino. Optamos por dispor as carteiras em U, para que favorecesse o acesso à produção e às duplas de alunos. Essa disposição também facilitaria a interação entre eles e a visualização da lousa e da professora. As atividades foram planejadas a partir do que recomendam autores da educação matemática sobre como conduzir ensino que promova o desenvolvimento do conceito de volume. A literatura científica diz que devam ser elaboradas pelo menos 3 situações que promovam ações de comparação, medição e produção. A primeira atividade era de comparação do tamanho de 2 paralelepípedos sem realizar medições, tudo de modo intuitivo. Tínhamos 3 bolos. O bolo 1 e 2 tinham comprimento, altura e largura proporcionais. Os volumes, claro, eram diferentes. O bolo 3 tinha o mesmo volume do bolo 1, mas com dimensões diferentes. O professor inicia uma problemática acerca dos bolos. O contexto elaborado pelo grupo de professores tinha a ver com o cotidiano daqueles alunos. Observe que possíveis dúvidas, questionamentos, reações e respostas foram previstas no planejamento. Além disso, o professor estava preparado para responder e conduzir o pensamento dos alunos no sentido de nossos objetivos. A atividade 2 era de medição. A ideia era de medir volume com a mesma unidade, no nosso caso, bloquinhos. Eles deveriam associar a quantidade de peças empilhadas ao espaço ocupado pelo empilhamento. Novamente, o planejamento seguia com o modo como o professor conduziria a turma e de possíveis reações dos alunos.
A terceira etapa era de produção. Queríamos que os alunos construíssem blocos a partir de um volume dado. As duplas de alunos construíam figuras diferentes com o mesmo volume. Esse fato foi observado por eles e as conclusões foram imediatas. Em meio às atividades, o professor deveria convidar algumas duplas para apresentar suas produções. Propositalmente, o professor deveria selecionar trabalhos cujos resultados os levassem às conclusões ou aos raciocínios que queríamos. Essa organização das apresentações na lousa ou à frente da turma são chamadas de bansho, em japonês. Durante o bansho, planejamos estimular as discussões de suas estratégias de solução entre os apresentadores e a turma. O professor assumiria uma posição de orquestrador, por assim dizer. Tudo deveria ser realizado por eles. Essa parte se chama neriage, em japonês. Além de tudo, o planejamento contava com o tratamento de equívocos e de alargamento do pensamento matemático. Toda a aula deveria estar voltada para esse fim. Não podíamos e não queríamos consumir a aula com outros desenvolvimentos, mesmo que fossem importantes. Ao final do planejamento, pensamos em uma atividade de revisão do conteúdo trabalhado. No Lesson Study, as aulas devem ser planejadas como uma história, com início, meio e fim. Não devemos, igualmente, permitir interrupções externas que quebrem o fluxo de raciocínio dos alunos. Por fim, o grupo de professores traçou algumas recomendações para os observadores. Em outras palavras, o que deveria ser observado naquela aula. Certamente não era a atuação do professor, mas a produção de conhecimentos dos alunos e a eficiência do planejamento. Havia uma corresponsabilidade nesse sentido por todo o grupo. Houve também a previsão do convite a um Knowledge Border, que acabou não se concretizando por impedimentos daquele profissional. Bem, agora é com você. Reúna seu grupo de trabalho e desejo que tenham excelentes produções de conhecimento em volume e de seu ensino. Obrigada!